De pegar, às vezes dá uma tremedeira, né, Joana? De pegar no microfone. Oh, meu Deus. Mateus 24, 26. 26. Ok. Qual é o versículo? 1. Vamos ler de 1 a 5. Ela disse de 1 a 5 e estamos a 32. Não, de 1 a 5. Hã? 5? É, de 1 a 5. Mateus de 1 a Mateus 5. 26. 26, de 1 a 5. Isso. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem quer dizer Jesus, ele próprio, né? E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Amém? Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo possa me orientar. Senhor, sabemos que a palavra não é nossa, é tua. E o Senhor pode falar da maneira como o Senhor quiser, através de nós. Eu entrego minha vida em tuas mãos e te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aí Jesus, preparando os seus discípulos, falando, da morte pela morte que ele ia passar, porque Jesus, ele sabia e sabe, todas as coisas. Então, ele veio para este fim. Ele veio para dar a vida dele na cruz. Deus enviou ele, porque quando Deus olhou para o homem aqui na terra, para os seres humanos, ele não viu mais um justo. E todo o povo havia se corrompido, Os que ainda adoravam a Deus, mas era de uma maneira totalmente fria, sem ter aquele compromisso, As ofertas que eram oferecidas na época, tinha que ser uma ovelha, um animal, para poder oferecer ao Senhor em sacrifício, para perdão dos pecados, ou com algum problema, que o povo queria. Mas o povo já não estava mais levando a sério. Então Deus enviou Jesus. Como nós comemoramos agora esses dias, o Natal significa o aniversário de Jesus, mas muitas das vezes é comemorado mais o Papai Noel, e comércio, do que o aniversário de Jesus. Mas isso já está acontecendo hoje, Nós podemos ver que o mundo já está bem longe novamente, Porque quando Jesus veio, aconteceu tudo que ele passou pela cruz, surgiram os primeiros cristãos. Eles se dedicavam tanto que vendiam até as coisas para poder dividir entre os irmãos. Glória a Deus. E, eles se entregaram totalmente, E ali, cada dia, o Senhor acrescentava as almas, Nós cantamos um cântico, Quantas almas, quantos poderia ter... Quando eu for chegar na tua presença, minha vida, Gonçalo, quantas almas, Então, o Senhor colocou isso em nossas mãos. Deus queria que os homens evangelizassem, Os anjos gostariam de ter tido essa tarefa. Talvez,
iriam ganhar muitas almas do que nós hoje estamos ganhando, né? Mas, infelizmente, né, nós às vezes falhamos muito, né? E aqui, né, Jesus havia estado junto com os discípulos e alguns, né, dos judeus e fariseus, e ele deu sermão, né? Ele ensinou muitas coisas. Quando nós lemos aqui, né, em Mateus, o sermão continua, ele fala da sua vida, ele fala da morte dele, ele fala como nós devemos seguir ele. Então, ele ensinou muitas coisas para os discípulos, né? E graças a Deus que eles escreveram, né? Que hoje não estão fazendo, nós não estamos fazendo isso, né? Quando estamos cultuando, né? Estamos deixando de escrever, e eles escreveram. Eu não sou muito disso, né? Quando tem gente que tem uma caneta na mão, tem um caderninho, né? E vão copiando, né? Escreve, né? A mensagem, escreve dos sinais que acontecem. Mas os discípulos aqui, eles aproveitavam, né? Eles escreviam, e assim foi formada a Bíblia hoje. Nós temos os 4 evangelhos de Jesus, né? E graças a Deus por isso, por meio desta palavra, nós conhecemos o Senhor. E aqui, né, e quando ele terminou, né, aí ele estava se preparando para ir um jantar, né, lá em Betânia. E enquanto isso, os fariseus, né, os príncipes, os sacerdotes, não foram nem os governadores, os soldados, ou seja quem for naquela época, foram os próprios da sinagoga, os próprios da igreja, né? Os sacerdotes, os que estavam preparados ali para ensinar o povo, eles se reuniram para poder, né, matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ensinando a lei conforme era necessário, porque os sacerdotes estavam colocando muitos cargos pesados, como nós podemos ler aqui em 23, né? Mateus 23, né? Eles colocavam, os fariseus, né? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Né? Então, eles estavam assentados ali na cadeira de Moisés, né? Como mestre da lei, né? De Deus. Só que eles colocavam leis pesadas demais no povo, e eles não cumpriam. E aí, né, eles queriam ser vistos nas praças através de vestes, né, aumentavam até as suas vestes, mas eles não cumpriam com aquilo que eles pregavam, né? Então, aí foi indo, chegou no ponto Jesus, né, preocupado em trazer a mensagem dos céus e ensinando os seus discípulos. Por onde ele passava, tinha um grande número de pessoas com ele, né? Então, ele ensinava. Aí, Jesus terminou, né, aqui no 46, 25 fala aí, irão estes ele falando, né, a última palavra, né, que o povo que não iam ouvir, que não iam guardar, né, iam ser lançados em tormentos, né, mas os justos para a vida eterna. Então, e os fariseus se incomodaram com isso, né, já tinham perseguido ele muitas das vezes, mas ali eles tomaram um plano realmente para matar Jesus. E aí eles não queriam fazer isso durante a festa da Páscoa, porque iam ser comemorado
a festa da Páscoa, né? Então, eles não queriam fazer isso para não chamar atenção, para não dar tumulto, né? Mas eles estavam planejando ali, não? Aí, no meio disso tudo, né, Judas já sendo usado pelo inimigo, né, já preparando planos, né, com também os próprios príncipes ali, os sacerdotes, né, e falando que se eles quisessem, ele poderia entregar Jesus para eles, né, e eles logo, rapidinho, né, ofereceram dinheiro para ele, né, 30 moedas de prata para poder entregar para ele e para ele entregar Jesus para ele. E foi indo, e dali Jesus ainda fez uma ceia, né, com os discípulos. E a partir dali, daquela noite, Jesus foi entregue. Aí começou a grande tribulação. Durante aquela noite toda, Jesus foi levado de um lado para o outro, de um lado para o outro, para poder, no outro dia, na sexta-feira, ele foi crucificado às 9 horas. Mas, durante a noite, né, ele foi interrogado, ele passou por várias situações difíceis. Tudo por causa de nós, hoje, né, que estamos aqui, né? Jesus veio para isso, né? Precisou, né? Esse Judas, eu creio, né? Ele tá certo, ele foi usado pelo inimigo, mas se eles, naquela hora, tivessem pedido perdão para Jesus, com certeza Jesus iria perdoar ele. Como ele perdoou também Pedro, né? Pedro negou ele 3 vezes durante aquela noite, né? Conforme Jesus havia falado com ele. Enquanto o galo canta 3 vezes, né? Você vai me entregar. E assim aconteceu, né? Ele negou Jesus ali, falou que ele não conhecia, sendo que Glória a Jesus. Que ele tinha andado com ele. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque às vezes na hora do aperto, né, nós podemos negar o Senhor, né? Mentir e entregar a vida dele. Mas o que me chamou mais atenção, Jesus foi crucificado, que seria a Páscoa, né? Começaria no sábado, e eles não queriam fazer isso, mas aí eles tiveram esta oportunidade para fazer, né? Conforme eles queriam. E tudo aconteceu, Jesus foi crucificado e morreu. Aí rapidinho eles sepultaram ele, né? Para que durante a festa, né, não houvesse tumulto, né? E ali Jesus ficou na sepultura durante o sábado, né? E domingo de manhã ele ressuscitou. Nós sabemos isso, né? E agora ele apareceu. E apareceu também para os soldados que aguardavam ele ali. Mas esses soldados, eles ficaram com muito medo quando viram aquela luz ali. E, portanto, as mulheres que foram lá ver, elas também viram aquela luz. Elas permaneceram, né? O anjo apareceu e falou: vocês estão procurando quem? Jesus de Nazareno, ele ressuscitou, enquanto os soldados caíram ali como mortos. Aleluia. Mas quando eles saíram de lá, eles foram lá falar com os homens da lei, né? Tudo o que tinha acontecido. Chegando lá, ofereceram dinheiro para eles, para que eles não confessassem, não espalhassem para ninguém que Jesus havia ressuscitado. E eles aceitaram o dinheiro. Para vocês verem o que é dinheiro, né? Judas entregou ele por causa das moedas, né? Dinheiro. E esses soldados viram Jesus ressuscitado, eles viram o anjo movendo a pedra, e o corpo de Jesus não estava mais ali. E eles, quando chegaram lá, os fariseus e os homens da lei lá, pediram eles para que eles não espalhassem isto por causa
do povo, né? Porque o povo andava com Jesus. Eles acreditaram nos ensinamentos de Jesus. Imagina agora, né? Os fariseus mandaram matar Jesus. E aí, o que ia dar isso na festa da Páscoa, né? Ia ser um tumulto, né? Mas enquanto a festa estava lá, Jesus estava lá, né? Enfrentando o inimigo, né? Os inimigos e a morte. E a festa estava acontecendo lá, né? A festa de Páscoa. Mas o que aconteceu, né? Jesus, o anjo apareceu, né, em forma de luz e falou que ele não estava lá. Ele havia ressuscitado. Né? O que adiantou? Aqueles soldados receberam aquele dinheiro, mas Jesus apareceu vivo. Aleluia, né? glória a Deus. Então, não puderam negar. E ele apareceu para as mulheres, depois apareceu para várias pessoas. Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou. Né? Então, ele fez milagres, né? Ele foi ali aonde os discípulos haviam voltado para pescar, né? E fez milagre lá dos peixes, né? E multiplicou, e os discípulos chegaram, encontraram peixes assados. Então, Jesus, ele estava em forma de homem, novamente, em corpo, em carne, em ossos, mas o corpo dele já não era só homem, era corpo celestial já, sabe? Ele poderia estar presente aqui sem precisar entrar pela porta. Então, ele se apresentava assim. Então, ele ainda passou para poder mostrar para o povo: eu ressuscitei, eu vim, eu ensinei a palavra dos céus, eu trouxe a palavra, fiz milagres, preparei os discípulos. Jesus não preparou só 12 discípulos, ele preparou muitos. Portanto, só de uma só vez ele enviou 70, de 2 em 2. Ide pregar o evangelho. E esses discípulos iam e voltavam alegres, porque eles faziam sinais e maravilhas já. E Jesus dando instrução para eles. E aqui também no 28, ele deixou também para que isso chegasse até nós. Como ele ficou, 40 dias, aí um dia ele reuniu os discípulos e falou da volta dele para os céus. Eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele está hoje conosco. É o próprio Deus, né? Então, Deus, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, homem, veio em forma de homem. Jesus é o próprio Deus. E o Espírito Santo que foi enviado também é o próprio Deus. Então, Deus, como se ele se dividisse. Talvez muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Por que Deus? Por que Jesus? Por que o Espírito Santo? Porque os crentes acreditam em 3 deuses? Deus é maior, Jesus é menor e o Espírito Santo é menor? Não. Os 3 são em um só. É o próprio Deus, como se dividisse. Né? Você já estava falando assim, como pegar uma melancia, vamos supor, uma fruta, né? Uma melancia. É uma melancia, né? Nós podemos cortar ela e fazer salada. É a mesma melancia, não é? E podemos também fazer suco dela e beber, né? É a mesma melancia. Então, Deus, ele é assim, ele se divide. Para poder salvar o homem, ele
ele veio como Jesus, né, para salvar, para morrer na cruz, mas ele não morreu. Ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Foi tudo um exemplo para nós, né? Assim como aconteceu com ele, vai acontecer com nós. Nós vivemos, né? Morremos e tornamos a viver. Nós não morremos. Jesus era apenas Jesus homem que estava morto ali, aquela carne, né? Mas o espírito dele, durante esses 3 dias que a carne dele estava lá na sepultura, o espírito dele foi até lá nos infernos, a palavra de Deus nos diz. E de lá tomou a chave da mão de Satanás. Enquanto Satanás estava lá comemorando a morte de Jesus com todos os seus demônios, Jesus foi lá e tomou a chave dele. E falou, olha, eu tenho a chave do céu e do inferno, né? Hoje, a partir de hoje, né? Quem está comigo, que Jesus pode tanto fazer com que o próprio homem caminhe para o inferno, né? O próprio homem faz isso, né? E Jesus tem a chave para poder levar para o céu. Só que muitos preferem ir para o inferno, né? E não querem ir para os céus. Aí Jesus, né, apareceu para os muitos, né? Em 28 nós podemos ver, né? Ele apareceu para os discípulos no versículo, vamos ler, 16, né? E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Não, versículo 11 aonde? Não, 28, versículo 16. Capítulo 28. Capítulo 28, versículo 16. Ok. E quando viram... vamos começar de novo. E os 11 discípulos, porque Jesus, né, havia se enforcado, né, ele se matou, e os 11 permaneceram. Depois foi escolhido outro discípulo, né, para completar os 12. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu, Aleluia. na terra. Glória Portanto, ide, ensinai todas as nações, Aleluia. batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória Amém? a Jesus. Então, tudo se cumpriu. E hoje chegou até nós, né? Então, ide ensinai a todas as nações. Então, o que nós podemos fazer hoje? Adorar o Senhor e adorar através da sua palavra, em oração, em cânticos, e a gente se consertando dia após dia na presença dele, né? E esperando a volta dele. Ou quando ele vier nos buscar. Não sabemos se vamos morrer antes. Mas a palavra diz que se nós morrermos antes, nós vamos estar dormindo assim, aquele sono de descanso, né? Até naquele dia. Quando Jesus voltar, os que dormem no sono justo, né? Que é com o Senhor, vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos ainda vão ser arrebatados, transformados juntamente com Ele. Glória a Jesus. Então, esta é a nossa esperança da igreja. Esta é a esperança da igreja. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para dizermos que somos melhores do que as pessoas do mundo, ou que somos mais corajosos, sair com esse frio, né? Ou com chuva, ou com sol. Mas nós estamos aqui aguardando a salvação eterna.
para que nós possamos alcançar isso através dos ensinamentos de Jesus. E a palavra de Deus fala: feliz é aquele que crê, que não viu tudo isso que aconteceu. Nós não vimos, mas nós cremos. Então, nós somos bem-aventurados na presença de Deus e felizes. E hoje estamos aqui. Glória a Deus por isso, né? O conhecimento chegou até nós através da palavra, do que os discípulos escreveram. E estamos felizes aguardando a volta dele, né? Com todo o nosso amor no coração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.